Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Joari e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Linux para programadores, tá? Bem pessoal, hoje o que a gente vai aprender é sobre grupos e usuários, tá? Não sei se vocês lembram, acredito que sim, né? Que a aula foi faz pouco tempo, mas o que a gente viu na aula anterior, a gente viu a questão de permissões e privilégios, assim? Então, por exemplo, quando a gente está aqui no Linux e coloca ls-l, né, ele vai mostrar os privilégios e permissões e vai dizer quem é o dono daquele arquivo, né, e quem é o grupo a qual pertence esse arquivo. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o usuário Joari e eu tenho o grupo Joari, certo? Hoje o que a gente vai aprender é como que a gente lida com essa criação de grupos e de usuários, como é que a gente faz essa inclusão e remoção de usuários desses grupos, e principalmente entender a dinâmica de como que é feito, por que que existe essa questão de usuários e grupos no Linux, tá? Então, de cara, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte, como o Linux ele é multiusuário, eu preciso ter uma forma de dizer, né, quem tem acesso ao quê, quem pode fazer o quê. Aula passada a gente viu que, por exemplo, sei lá, o usuário Juari, na pasta desktop, né, porque ela começa com o desenho, ele pode ler, escrever, executar. As pessoas que estão no grupo Juari podem ler e só executar. E os outros usuários do sistema podem só ler e executar essa pasta aqui, tá? Então, a gente viu como atribuir, né, como mudar essas permissões usando o chmod. Hoje a gente vai ver como criar um usuário, ver que características o usuário geralmente tem, o usuário do Linux, criar grupos e entender como é que funciona essa dinâmica de usuário e grupo. Basicamente, quando a gente tem esses usuários e grupos, a gente vai analisar exatamente isso aqui, a questão de privilégios e permissões. Então, como eu falei no exemplo da aula passada, a gente pode, por exemplo, pessoal, ter um computador em Linux, onde eu tenho um arquivo de 100 usuários e eu consigo isolar. Eu posso fazer de um jeito que cada usuário só tenha acesso à sua pasta, consiga só ver a sua pasta e não consiga nem listar a pasta dos outros. Né? Como eu mostrei para vocês, ó, se eu não me engano, acho que é a pasta etc. etc não, ls, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui na pasta root, né? Então, ls-l, eu vou colocar aqui a pasta root. Então, peraí, pronto. Peraí, cadê? Var, root, pronto, ó, pronto, que é a pasta root. A pasta root, ninguém consegue nem ler, nem escrever, nem listar, nem fazer nada com ela. Porque só quem é o usuário root, né, ó, e quem é o grupo que está no grupo root que pode mexer nessa pasta aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar ls barra root. O que é que vai dizer? Impossível abrir a pasta root. Permissão recusada. Né? Então, vamos supor que eu tenho situações onde eu tenho uma pasta do sistema que eu preciso, por exemplo, instalar alguma coisa. Eu preciso copiar um arquivo. E aí o que acontece se, por exemplo, eu tenho uma permissão negada? Ou seja, você não configurou direito a forma como o sistema ia se comportar, e isso está trazendo problema para os seus usuários. Por exemplo, está gerenciando um servidor, né? Um servidor web, por exemplo, onde os administradores, né, cada um tem a sua pasta, e o pessoal vai colocar o site, vai colocar os arquivos de áudio, de vídeo, mas só que eles estão tendo problema porque você não consegue acessar a sua própria pasta, então não consegue acessar uma pasta que é compartilhada. E aí, por exemplo, vamos supor que eu disse que todos os usuários que pertenciam à pasta compartilhados e todas as pastas que faziam parte do grupo compartilhados, todo mundo consegue acessar. E aí o usuário Joari, por exemplo, não está nesse grupo, então ele não consegue acessar. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, fazer essa administração e fazer essa alteração, tá? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro para todo mundo qual é o sentido de ter usuários e grupos. É exatamente para a gente moldar essa questão de permissão, quem pode acessar o quê, quem pode fazer o quê, tá? E compartilhar o sistema. Já que é um sistema multiusuário, a gente precisa ter regras muito bem claras do que cada um pode fazer, certo? Então, de cara, pessoal, eu vou falar para vocês, já que a gente vai falar de grupos de usuários, eu vou falar que elementos
o que o usuário tem num grupo Linux, né? Num sistema Linux, desculpe. Então, de cara, o usuário, ele possui um nome, né? Ó, eu mostrei para vocês aqui, deixa eu limpar aqui a tela. Ó, eu tenho um nome, né? O meu usuário é o usuário Juari. Nessa máquina virtual que eu estou usando aqui, eu fiz o login com Juari. Eu tenho uma senha, né? No meu caso aqui, eu coloquei a senha exatamente igual ao meu nome. Então, quando eu boto Juari, se ele pedir uma senha, eu boto Juari também. Eu tenho meu diretório. Vamos ver aqui. Eu falei para vocês, né, na primeira aula, que a pasta que tem todos os diretórios dos usuários é aqui, né? Assim, ó. Eu estou agora na pasta home, ó. Mudei para a pasta home. Então, vamos ver o que é que tem dentro dela. Juari, tá vendo? Então, ó, na minha pasta home, na pasta home do sistema, desculpe, eu só tenho uma pasta Juari. Então, por convenção do sistema, todos os usuários que vão ter uma pasta pessoal, essa pasta vai estar no nome do usuário e vai estar nesse diretório /home. Então, no caso, né, ó, quando eu faço cd tio, isso aqui quer dizer que eu quero ir para a minha pasta pessoal, certo? Então, na hora que eu aperto aqui, ó, vamos ver onde é que eu estou, pwd. Eu estou na /home, /juari. Se eu tivesse logado com o usuário neto, por exemplo, e eu apertasse cd tio, eu iria para a pasta /home, /neto, tá? Onde cada usuário tem a sua pasta. Sendo que não é obrigatório, eu posso criar um usuário que não tem essa pasta, beleza? Então, de cara, eu já sei que um usuário tem que ter um nome, tem que ter uma senha, ele pode ter uma pasta, né, um diretório, não necessariamente, e ele pode possuir um shell padrão. O que é isso, pessoal? Esse shell padrão. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, certo? Ó, quando eu estou acessando esse terminal, né, o terminal é um programa que emula um terminal de acesso, por isso que o nome é terminal. Mas sabe, é como se fosse assim, ó, tenta imaginar uma máquina de datilografia, não sei se vocês sabem o que é isso, então, mas só um teclado. Imagina só um teclado de computador, que esse teclado está se comunicando com um computador através da internet, que está, sei lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, eu digito um A aqui no meu teclado, aí aparece um A lá na tela do computador dos Estados Unidos. Digito um B aqui, aparece um B lá. Ou seja, o terminal é um programa que só é utilizado para poder se comunicar. No caso aqui, a gente utilizando esse programa é como uma espécie de emulador, né? Eu não tenho aqui um terminal, não tenho um equipamento chamado terminal. Então, esse programa aqui, que é o terminal, essa janela preta, emula como se fosse esse teclado que eu falei para vocês. E ela só faz isso, ela só manda letras lá para a tela e a tela mostra a letra que eu digitei. Sendo que, no nosso caso, eu mostrei para vocês que a gente tem o Shell, né, que é aquele programa que se comunica com o kernel do Linux. Então, tudo que a gente quer que o kernel do Linux faça, de criar pasta, apagar arquivo, seja o que for, a gente não diz diretamente para o kernel. A gente diz para o Shell e o Shell fala pro Linux, né, pro kernel, tá? Sendo que, pessoal, quando eu abro o terminal, eu preciso executar um programa, certo? E esse programa vai se comunicar com o Shell. E existem várias versões, vários formatos desses. Existe, por exemplo, o ZH, o Bash, o ZSH, certo? Todos esses programas aqui a gente utiliza para poder se comunicar com o Shell, para que o Shell se comunique com o kernel, tá? No nosso caso aqui, ó, por exemplo, o que eu estou utilizando nesse momento, o Linux, né? O Linux não, o Ubuntu, por padrão, ele usa como shell, ele usa o Bash, certo? Então, o Bash quem dá essas características aqui, ó, de aparecer o nome primeiro, depois com arroba, aí depois o nome do computador, 2 pontos, local, cifrão, certo? Por exemplo, ó, se eu fosse usar, ou em vez de utilizar o Bash, eu fosse usar o SH, eu vou fazer isso, ó, eu vou executar ele aqui, ó. Vou limpar a tela. Aí, limpei a tela. Olha como é que ele funciona. O programa ZH, né, o SH, ele é só isso. É só uma exclamaçãozinha, só um cifrãozinho e um ponteiro aqui, né, ó, onde eu posso digitar. E ele funciona do mesmo jeito, ó, ls. Ele mostra as partes que eu tô. Se eu botar ls/home, ele fala a parte Juari. Mas observem, ó, que ele não diz quem é o usuário que está logado, ele não fala qual é a pasta, certo? Eu não consigo, por exemplo, fazer alguns comandos de voltar. Eu não consigo, por exemplo, voltar a linha, ver o histórico. Deixa eu ver se aparece o histórico. Ó, não existe o comando de histórico, certo? Existem vários, ou seja, esse SH é um tipo de shell que ele é mais limitado, porque eu não consigo fazer muitas coisas. Agora, se eu for para o Bash, ó, eu vou entrar aqui no Bash.
O bash é mais bonitinho, né? O bash diz qual é o usuário que está logado, a máquina e tal, certo, pessoal? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Todo usuário, assim que ele entra no sistema, assim que ele se loga, eu posso dizer qual é o estilo de shell que eu quero. Ah, eu quero ZH, SH, eu quero bash, eu quero ZSH. No nosso caso, quando a gente está usando o Ubuntu, a gente vai usar o bash. E o bash, pessoal, ele fica no /bin/bash, certo? Ó, esse programinha que a gente está usando aqui, ó, para fazer aparecer o meu nome aqui como usuário. Ó, por exemplo, ó, eu posso fazer, no bash eu posso fazer comando tipo assim, não listei. Se eu apertar para cima, ó, apertei para cima, ele mostra qual foi o último comando que eu digitei. Se eu apertar na setinha para cima de novo, ó, ele mostra quais foram os comandos que eu fui digitando. Tá vendo? Ó? Então, isso ajuda. Por exemplo, ó, eu não estou aqui, fiz um alias, estou mostrando várias pastas. Vamos supor que eu quisesse mudar para a pasta desktop. Vou CD e vou digitar desktop, não é assim? Pronto. O Bash permite que quando eu aperte a tecla Tab, ele autocompleta para mim, ó. Vocês viram? Eu digitei só DE e apertei Tab agora, ó. Ele completa para mim. Então, tudo isso é do Bash, certo? Então, quando um usuário é criado, eu digo o nome dele, digo a senha, digo se ele vai ter um diretório ou não, e eu digo qual é o programa que vai executar no shell, entendeu? Que vai executar o shell. No nosso caso, vai ser /bin/bash, beleza? Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, que é o shell padrão. Eu poderia, por exemplo, dizer que Juari vai começar assim, ó, só com esse cifrão aqui e pronto, aí não aparece mais nada, não consigo ver os comandos anteriores, não consigo ver nada. Só que eu não quero ele, né? Eu prefiro o bash. Então, quando eu crio um usuário, eu digo qual é o shell que eu vou utilizar. No nosso caso, /bin/bash. E outra coisa que acontece dos usuários é porque o usuário, obrigatoriamente, ele tem que ter um grupo primário, certo, pessoal? Todo usuário do sistema tem um grupo primário e todo usuário do sistema também pode ter vários outros grupos, que a gente chama de grupos secundários. Por exemplo, eu, Joari, quando eu criei o meu usuário aqui no Linux, né, eu vou limpar aqui a tela, pronto, quando eu criei o meu usuário, o sistema criou, junto com isso, um grupo primário chamado Joari também. Por isso que quando eu coloco aqui, ó, ls-l, eu tenho o usuário Joari e tem um grupo Joari também. Então, todo usuário que eu crio no Linux, ele já começa com um grupo primário, certo? Sendo que o usuário só pode ter um grupo primário, mas ele pode ter vários grupos secundários. Por exemplo, eu posso colocar o usuário Joari no grupo professores, no grupo programadores, no grupo compartilhamentos, e assim vai. Existem diversos grupos para poder gerenciar isso, tá? Beleza? Então, a gente já sabe o que é que o usuário tem. O usuário tem o nome, ele tem a senha, pode ter um diretório, ele pode ter um shell padrão, que a gente pode dizer, ele pertence a um grupo primário e pode pertencer a vários grupos secundários ou nenhum secundário, tá? Beleza. Como eu falei para vocês, né? O primário, ele só pertence a um grupo, e o secundário ele pode ter vários, então nenhum grupo secundário. Ok. Mas como é que eu faço, por exemplo, no meu sistema, vamos partir daquele princípio que eu tenho um servidor e eu tenho um monte de gente nesse servidor aí, um monte de usuário. Como é que eu faço para poder saber quais são os usuários que estão no meu sistema? Eu ensinei nas aulas passadas para vocês o comando cat, né? Ó, cat, que ele mostra o conteúdo que tem dentro de um arquivo. Foi assim? Agora, o que é que eu vou fazer? Tudo no Linux não é um arquivo? Então, eu vou no arquivo que está na pasta /etc/pswd. Então, eu vou querer mostrar o que tem dentro desse arquivo utilizando o comando cat. Lembra da pasta etc que eu falei para vocês? Que eram tudo questão de configuração, né? Relacionada à configuração de vários serviços, inclusive dos usuários, fica na pasta etc. Então, vamos digitar isso aqui no terminal para ver o que é que aparece. Vou limpar aqui e vou digitar cat/etc/pswd. Olha o que apareceu. Apareceu um monte de nome esquisito, um monte de coisa aqui que eu nunca vi, certo? Mas de cara, vamos procurar aqui ver se a gente acha o Joari. Joari, opa, olha aqui onde é que está. Eu tenho o usuário Joari, aí 2.x, 2.1000, 2.1000, 2.joari, vírgula, 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 2 pontos, /home/joari, 2 pontos, /bin/bash. Ó, olhando para essa linha aqui, já dá para a gente dizer algumas coisas, né? Ó, eu estou dizendo que o nome do usuário é Joari, naturalmente. /home/joari aqui, ó, vai ser onde é que vai ser o diretório.
desse usuário, e o barra bin barra bash vai ser o estilo do shell. Qual é o shell que eu vou utilizar? No caso, é seu bash, tá? Então, só com esse arquivo aqui, eu já tenho ideia, mais ou menos, quantos usuários existem no sistema. Por exemplo, ó, todos esses aqui são usuários, ó. TCP-dump, USB-mux, RT-kit, tudo isso aqui, pessoal, cada linha dessa aqui é um usuário. Pena que não dá para ver muito direito aqui, né? Deixa eu mostrar aqui no slide. Então, pronto, ó. Observem aqui, ó. Quando eu boto o arquivo cat atc password, ele aparece um arquivo assim, ó, bagunçado que nem esse aqui, né? Sendo que vocês podem observar que cada informação ela é dividida assim, né, separada por 2 pontos, como se fossem várias colunas. Então, por exemplo, ó, a primeira coluna que está antes dos 2 pontos é o nome do usuário. Por exemplo, aqui, ó, Dailson. A segunda coluna é a senha desse usuário. Naturalmente, ela está com X aqui, que é para a gente não poder ver, né? Porque se alguém tivesse acesso a esse arquivo e conseguisse ler, pegaria a senha de todo mundo, né? E dá errado. Tem o ID, GID, que eu vou explicar depois. Tem comentários, que é caso você queira falar de alguma coisa do professor, dizer algum código, ou falar esse usuário é responsável por tal coisa, sabe? Só para poder questão de organização. O local da pasta home, como eu falei para vocês, ó, barra home, barra Dailson, e o shell, que é o barra bin, barra bash. Né? Então, voltando para cá, ó, a gente já sabe o que é. A primeira coisa que aparece aqui, ó, nome do usuário, a senha, o ID e GUID. O que é isso? O sistema, pessoal, toda vez que a gente cria um usuário e cria um grupo novo, ele pega um número que não foi utilizado ainda e atribui a esse grupo. Então, eu estou dizendo que o usuário Joari está com o ID dele, o número de identificação desse usuário é 1000. E o grupo Joari, que é o grupo primário dele, né, que é do usuário Joari, está com o número 1000 também. É assim? Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Eu tenho o usuário, senha, grupo, o ID, né, que é do usuário, o ID do usuário, do grupo, tem algum comentário que eu posso colocar aqui, tá? E vou colocar a pasta do usuário e vou colocar aqui /bin.bash. Pronto, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no usuário Neto, que é um usuário que eu criei antes da nossa aula começar. O usuário Neto, o nome dele é Neto, naturalmente, o nome dele, né, o ID dele é 1001, do usuário, e o ID do grupo dele, o grupo primário dele, é 1003. Não tem nenhum comentário, né, sobre ele aqui, ó, não tem nada aqui no meio. Ele tem uma pasta, certo? Ele tem uma pasta no sistema, né, que é a /home/net. E o bash que ele está utilizando, o shell que ele está usando é o bin/sh, que a gente usa o tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Então agora a gente já sabe quais são os elementos que o usuário tem. Como é que eu faço para poder ver quais são os usuários que estão no sistema, né? Que é exatamente dentro desse arquivo aqui, ó. cat/etc/passwd, beleza? E agora a gente vai para a parte mais interessante, que é exatamente a parte de criação. Como é que eu faço para criar um usuário? Certo? Eu tenho duas formas, pessoal. Eu posso utilizar o comando add-user e dizer o nome do usuário que eu quero criar. Certo? Vamos aqui, ó, fazer o teste. Eu vou aqui, vou limpar, vou botar add-user e vou colocar o nome do usuário de Júnior. O que aconteceu quando eu fiz isso? Apenas o utilizador root poderá adicionar um grupo ou um utilizador sistema. Pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei da questão das permissões para vocês? Que alguns usuários não podem executar algumas coisas? Foi o que aconteceu aqui. Eu estou querendo utilizar o comando add-user, porém o comando add-user, ele tem permissões onde apenas o usuário root poderá executar esse comando. E aí, toda vez que acontecer isso, e vocês precisarem executar, por enquanto eu não vou explicar o que é que está por trás, tá? Não vou explicar o motivo, porque a gente vai ter uma aula só para isso. Quando o sistema falar que vocês têm que ter permissão de root, vocês vão usar o comando sudo. Sudo, aí espaço, add-user, junior. E aí, dependendo das vezes que você utilizou, ele vai pedir a senha ou não. No caso aqui, ele pediu a minha senha, certo? A senha do meu usuário. Digitei.
e apertei Enter. Pronto. Então, ó, ele acabou de dizer o quê? Que ele criou um novo usuário chamado Júnior, criou um novo grupo chamado Júnior, certo? Criou, né, esse Júnior com o ID 1002, com o grupo Júnior, e ele criou um diretório home, a copiar a ficha. E aqui esse scale aqui, eu não sei dizer para vocês o que é, tá? E aqui ele pediu para eu digitar qual é uma nova senha para Júnior. Então eu vou colocar Júnior também, certo? Júnior. Então, a alterar a informação que o Júnior introduz um novo campo, enter. Nome completo não precisa. Número da sala também não precisa. Número do emprego também não precisa nada disso. Então, a informação está correta? Sim. Pronto. Então, ó, vamos ver agora, cadê o nosso usuário Júnior? Como é que eu faço? cat /etc /pswd. Vamos procurar o Júnior. Opa, onde é que está o Júnior aqui, ó? Certo? Eu tenho o Júnior com a senha específica, o ID dele é 1002, o ID do grupo dele é 1004, ele está na pasta /home/junior e ele está usando a pasta, está usando o shell bin.bash. Vamos ver aqui, pessoal, se essa pasta dele foi criada. Vamos ver aqui, ó, ls/home. Opa, eu tenho a pasta Joari e tenho a pasta Júnior, certo? Então, foi criado. Beleza? Então, uma das formas da gente fazer é add user, beleza? Eu coloco add user e o sistema vai me pedindo as coisas. Porém, como vocês viram, em nenhum momento ele me perguntou se eu queria criar a pasta home ou não. Não me perguntou se eu queria usar o bash ou se eu queria usar o zsh ou o sh. Ele não me perguntou. Então, esse primeiro comando é o comando interativo, certo? Onde ele vai me perguntando as coisas e eu vou criando. Existe outro comando, que é o comando onde a gente diz exatamente o que a gente quer, certo? Nesse caso aqui, ó, é o comando user add. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu não confundi com esse comando. Então, vou passar aqui para cima. Usei o add user, tá? Então, agora, a gente vai utilizar o user add. Qual a diferença? O primeiro, que é o add user, ele vai perguntando coisa por coisa. E não necessariamente vai estar tudo direitinho do jeito que você quer. Você não consegue mexer tão bem. Já no user add, pessoal, é só inverter, né? A palavra user add, eu consigo dizer exatamente o que é que eu quero. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu boto user add, coloco o nome do usuário que eu quero criar e eu vou colocando, né, entre user e o nome do usuário, eu vou colocando essas opções aqui, ó. Se eu colocar "-m", eu estou dizendo que eu quero que seja criado o diretório para esse usuário. Se eu colocar "-s", eu tenho que dizer qual é o shell que eu vou usar. É o /bin/bash? É o /bin/sh? Certo? "-c", se eu quiser colocar algum comentário, falar alguma coisa sobre esse usuário. "-g", para eu dizer qual é o grupo primário desse usuário. E "-gzão", os grupos secundários. Sendo que tem um pequeno alerta aqui. Vocês precisam criar os grupos primeiro, certo? Você cria o grupo primário e cria o grupo secundário para poder fazer isso aqui. Beleza? Então, ó, olha aqui um exemplo. Se eu fizer só user add da Wilson, ele não vai criar nada de pasta, de nada disso. Ó. Vamos ver aqui, ó. Sudo user add, eu vou chamar aquele de Dailson mesmo. Bora lá. Dailson. Pronto. Criou. Vamos ver aqui esse usuário. Então, como é que eu faço? cat /etc /pswd. Tá. Opa, tá aqui Dailson. Eu não defini qual era o bash dele, não defini comentário, nem senha, nem nada. Esse usuário, eu criei, nem senha ele tem. Eu já uso direto. Vamos dar uma olhada aqui. ls/home. Se foi criada a pasta dele, olha aí, ó. Nada. Por mais que eu tenha o caminho da pasta dele aqui, a pasta dele não foi criada no sistema. Vocês estão vendo aqui? Então, se eu utilizar o comando, deixa eu ver aqui, qual foi que eu utilizei, sempre confundo, user add, ele vai criar um usuário limpo e safe. Tipo, no sentido que não vai ter senha, não vai criar a pasta home, ele vai colocar o shell padrão, não vai ser o que a gente quer, beleza? Então, primeira coisa, ao usar o user add, a gente tem que colocar junto as opções. Se eu quiser criar com a pasta home, eu boto "-m", ó. User add "-m" da Wilson. Se eu quiser dizer qual é o bash que eu quero utilizar, eu boto o quê? User add "-m", né? Ó, que vem a pasta, espaço, "-s, e de qual é o bash que eu quero usar, o
shell, desculpa, barra bin, barra bash. Se eu quiser que ele faça parte o grupo primário dele seja o grupo alunos, tá? Como é que eu faço? Ó, ZDD, menos N, vai ter a pasta home, menos S, barra bin, barra bash, eu vou dizer que o shell vai ser esse aqui, e que o grupo primário dele vai ser o quê? Alunos. Tranquilo? Vale lembrar que o grupo alunos já tem que estar criado. Vamos melhorar mais isso aqui. Vamos supor que eu quero colocar que um dos grupos secundários do Dailson vai ser o professores, o grupo professores. Ó, menos M, diretório, menos S, barra bin, barra bash, o shell, menos Gzinho, que é o primário, que é alunos, e Gzão, que é o grupo secundário professores. Certo? E aqui embaixo eu só fiz colocar em mais um grupo, professores e auditores, tranquilo? Certo? Então, ó, essa é a forma como a gente faz para criar. Então, vamos aqui praticar. Eu quero criar, vamos começar criando aqui os 3 usuários, beleza? Eu quero criar o usuário Batman, beleza? Robin e Coringa. Dou o maior valor quando a pessoa escreve Batman desse jeito aí, certo? Então, vamos lá. Qual é o comando que a gente usa? User add menos M, porque eu quero criar a parte do usuário, né, assim. Menos S, barra bin, barra bash, porque eu quero criar o shell com esse cara aí, assim. Não vou botar só um comentário assim, ó, menos C, e vou dizer que ele é herói, por exemplo. Herói, certo? Só um comentário, para dizer que o Batman é o herói. Eu vou dizer também que eu quero que o grupo primário dele seja Joari, certo? O grupo primário dele vai ser Joari, é um grupo que já existe. Como eu não criei ainda, eu vou colocar. Eu quero que o grupo secundário dele, certo? Seja, deixa eu ver se tem algum grupo criado aqui. Grupo secundário, vamos colocar aqui Sudo, que é um grupo, tá? Existe um grupo já criado Sudo. E o nome do usuário vai ser o quê? Batman. Vamos ver se funciona. Pronto. Apertei Enter. Não aconteceu nada, né? Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui se esse usuário foi criado. Então, barra etc, barra PESWD. Opa, foi criado o Batman, né? Ó. Então, ó, o Batman é um herói que está na pasta barra home, barra Batman, bin, barra bash. Vamos ver se essa pasta foi criada. ls barra home. Pronto, ó, Batman. Aqui é a pasta Batman. Tranquilo? Então, eu posso fazer a mesma coisa com os outros heróis, né? Então, ó, vamos fazer com o Robin também. Eu vou só repetir o comando aqui, ó. Rabin barra bash é um herói. O grupo principal dele vai ser Joari. E o grupo secundário vai ser Sudo. E o nome dele não vai ser Batman, vai ser Robin. Opa, Robin. Robin. Pronto. Ok, vamos ver se foi criada essa pasta, ls barra home. Criado, ok. Vamos ver aqui, pc barra PSWD. Opa, tá aqui o Robin também. Show de bola. Criei já o Batman e o Robin. Agora a gente vai criar o Coringa, tá? Sendo que o Coringa, a gente vai colocar ele como vilão. Aqui, ó, só um comentário. Esse cara é vilão, né? Vilão, beleza? Ele vai ter o mesmo esquema aqui, ó. O grupo primário vai ser Joari, o grupo secundário vai ser Sudo, e o nome do vilão vai ser Coringa. Tá. Vamos dar uma olhada, ls barra home. Ok, tá criado. Vamos ver se o usuário foi criado direitinho, barra etc, barra PSWD. Show, criado bem direitinho aqui, ó, Coringa. Tá? Vilão, tal. Show. Beleza, então a gente criou o usuário com grupos que já existiam, né? Criei com o grupo primário Joari e criei com o grupo secundário Sudo, que é um grupo que existe aqui no sistema, certo? Beleza? Então, a gente aprendeu como que cria os usuários no sistema. Eu posso para o modo interativo, com a ADD User, né? Onde ele vai perguntando, mas eu não consigo mudar tudo. E eu tenho o User ADD para poder ir dizendo cada uma das opções o que é que eu quero que aconteça. Beleza? Tá? Agora, questão de nome, senha e a remoção dos usuários. Pronto, vamos supor que eu quero mudar o nome de usuário. Eu uso o comando usermod, né? Sempre user e de mod de modificação, né? Beleza? Então, eu digo qual é o usuário que eu quero alterar, uso -L e digo qual é o nome dele.
certo? E o comando para alterar a senha do usuário é PESWD e o nome do cara. Então, ó, nesse momento aqui, eu criei 3 usuários, não foi? O Batman, o Robin e o Coringa. Mas só que eu não coloquei senha para nenhum deles. Como é que eu faço para colocar a senha do Batman? PESWD e Batman. Mas só, pessoal, o que vai acontecer se eu fizer isso? Ó? Ele vai pedir... Não, eu não consigo alterar o Batman, né? Porque eu não tenho permissão para isso. Beleza? Deixa eu ver se o comando tá certo. PSWD, tá certo. Então, ó, toda vez que acontecer isso, sudo PSWD Batman. Ó, então ele vai pedir qual é a senha. Eu vou colocar a mesma senha do nome para não ter pedido de eu esquecer. Batman. Eu digito aqui, pessoal, não aparece nada na tela. Só para que o pessoal que está aí do lado não consiga ver, tá? Mas eu estou digitando. Então, pronto. Então, o usuário Batman agora tem senha. Certo? Tranquilo? Vamos continuar. Pronto. Então, se eu quiser criei o usuário da forma anterior. E agora, para colocar um password, para dar uma senha para ele, eu uso o PSWD. E digo qual é o nome do usuário. É sudo, PSWD e o nome do usuário. Se eu quiser deletar algum usuário, vou deletar userdel da Ilse. Então, vamos lá. Eu vou querer deletar userdel. Espera aí, só um minutinho. Detalhe. Se eu colocar userdel da Ilse, ele vai deletar só o usuário, pessoal, no sistema. Não vai ter mais ele. Se eu quiser que junto com o Dailson a pasta home dele vá embora, eu tenho que colocar "-r", certo? Então, ó, vamos primeiro aqui ver quais são as pastas que eu tenho no /home. Eu tenho o Robin, eu tenho o Júnior, tenho o Coringa, o Joari e o Batman. Vamos acabar com esse usuário aí, Júnior. Então, sudo userdel, vou dizer "-r", porque eu quero que essa parte dele também saia, e Júnior, né? Júnior. Júnior, sudo "-r", peraí, userdel, ls/home. Pronto. Então, o usuário foi deletado, beleza? E, junto com isso, foi a pasta. Vamos ver aqui, cat/etc/pswd, que é o local onde ele está. Pronto, ó. O Júnior aqui sumiu, certo? Ó, só tem o Batman, o Coringa e o Robin, né? Ó, e o Neto. Vamos deletar aqui o Dailson também. Então, ó, o Dailson, ele não tem pasta home, né? Mas mesmo assim, a gente vai deletar completo. Ó, userdel, sudo, userdel, "-r", Dailson. Pronto. O que é esse erro aqui, pessoal? É porque, dependendo da forma de criação, é criada uma variável em e-mail para Dailson, e como quando eu criei Dailson não tinha um diretório Dailson, então ele vai procurar e tenta deletar e não consegue. Mas isso não quer dizer que o comando não foi executado, tá? Ele foi executado ok, mas só que essas duas partes que ele procurou para deletar não existiam, por isso que ele não conseguiu. Então, cat/etc/pswd. Pronto. Então, ó, cadê o Dailson? Saiu daqui também. Beleza? Então, pessoal, galera, eu sei que pode estar um pouquinho chato, meio repetitivo, mas só que esses comandos a gente tem que ficar de cabeça aí, certo? Não necessariamente a gente precisa decorar tudo, né? Mas a gente pelo menos precisa saber da existência deles e como utilizar. Porque, querendo ou não queira, a gente acaba procurando na internet, a gente não decora todos os parâmetros, tá? Mas nessa aula de hoje eu quero que vocês pelo menos entendam o que é cada um desses parâmetros e o que a gente pode fazer, tá? Beleza? Então, quando se trata de usuário, a gente já sabe, né? Ó, como é que eu faço para mudar o nome? Usermod. Para criar o password ou alterar? PSWD. Como é que eu faço para deletar? Sim, se eu deletar sem a pasta e com a pasta, certo? Beleza? Então, a primeira parte da aula vocês já aprenderam, que é exatamente essa criação, alteração e remoção dos usuários, beleza? Sendo que eu posso, por exemplo, ver detalhes de um usuário sem precisar obrigatoriamente estar lá naquela pasta. Por exemplo, essa pasta etc/pswd, ela mostra todos os usuários do sistema, certo? Porém, eu posso querer ver só o usuário, por exemplo, Batman. Então, eu boto ID, espaço, Batman. O que vai acontecer? Ele vai falar para mim que eu tenho um usuário com ID 1004 chamado Batman, cujo grupo primário dele
é o grupo de número 1000, que é o grupo Juari. E, além disso, né, ele está também no grupo Sudo. Tranquilo? Então, quando eu boto o ID Batman, ele mostra o ID do sujeito, né, do usuário, e mostra que grupos ele pertence, sendo que ele fala quem é o grupo primário dele e quais são os outros secundários. Tranquilo? Tá? Então, pronto. Morreu a parte do usuário. Vamos continuar aqui agora com a parte de grupos. Beleza. A gente viu como é que a gente faz para listar os usuários, criar, alterar, deletar, mudar de nome, fazer tudo. Assim? Agora a gente vai ver a relação com os grupos. Da mesma forma, pessoal, que eu conseguia ver usando cat etc PSWD todos os usuários do sistema, existe um comando para a gente ver todos os grupos do sistema, que é cat etc group, tá? Olha aqui, ó. Ele mostra todos os grupos do sistema. Eu tenho o grupo Juari, né, ó, que é aquele 1000 lá, que é o primário. Eu tenho o grupo Lutadores, o grupo Mestres, o grupo Neto, certo? Samba Share. Todos esses são todos os grupos que tem no sistema. Porém, assim, e além disso, além de mostrar, né, quais são os grupos que existem, ele mostra quem está nesse grupo, né? Por exemplo, ó, o grupo Samba Share, certo? Juari está no grupo Samba Share. Então, ó, como é que funciona esse arquivo aqui? Vocês podem ver que, igual o do ETC, ele é separado por 2 pontos, né? Ó, cada colunazinha é separado por esses 2 pontinhos aqui. Da mesma forma acontece com o grupo, né? Ó, onde a primeira informação é o nome do grupo, no caso aqui, por exemplo, o grupo Lutadores. Ou aqui o grupo Juari. Eu tenho um grupo Juari, eu tenho a senha, que ele mostra um X porque ele não mostra, diz qual é o número desse grupo, certo? Cadê? Diz qual é a senha, o nome, a senha, o grupo e os membros, certo? Aí você pode perguntar, mas professor, por que não aparece Juari aqui? Por que Juari não está nesse grupo? Porque o Juari é um grupo, é o grupo primário, é porque como você fala, usuário Juari, grupo Juari confunde. O usuário Juari tem como grupo primário o usuário, ou o grupo Juari. Então, ó, vamos ver aqui, ó, ID Juari. Pronto. O usuário Juari, né, ó, de número 1000, tem como grupo primário o grupo 1000, que é o grupo Juari. Tranquilo? E o grupo e esse usuário, como ele tem o grupo primário, esse próprio cara aqui, esse próprio grupo aqui, então ele não aparece aqui. Por exemplo, ó, Juari, quando a gente vai ver, ele pertence aos grupos, né? O grupo primário dele, que é o 1000. Eu tenho o grupo ADM, o CD-ROM, o Sudo, o DIP, o 46, né? O LPDMIN e o Samba Share. Observe aqui, ó. O Samba Share, que é um grupo de número 132, né? Então pronto, ele mostra que o Juari é um usuário desse grupo, certo? Então, obrigatoriamente, todos esses caras aqui, ó, os caras que estão aqui são membros desse grupo de forma secundária, beleza? Então, toda vida que eu quiser ver a respeito de um usuário, /etc, /pswd. E se eu quiser ver quais são os grupos e quem está nesse grupo, eu vejo o /etc /group. E se eu quiser ver um usuário de forma específica, eu boto ID e boto o nome dele. Por exemplo, Coringa. Pronto, Coringa tem um grupo primário 1000 e o grupo secundário, por exemplo, 27, né? Que é o grupo sul. Tranquilo? É muito número, né, pessoal? É muito vai e volta, é muito arquivo e tal. Agora, vocês imaginem se eu fosse mostrar todas as especificidades, for mostrar tudo direitinho, o que cada um representa, onde é que está interligado e tal. Por isso que o curso fica gigantesco, entenderam? Por isso que fica maçante, porque antes da gente botar a mão na massa, antes de fazer o negócio, a gente tem que prender assim, uma caçamba, assim, uma carreta de informação, beleza? Por isso que eu estou cortando aqui muitas coisas para a gente ir direto ao ponto, tranquilo? Vamos lá, continuando. Então, a gente já sabe como listar os grupos. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para adicionar, certo? Então, ó, grupo ADD, certo? Eu digo o nome do grupo, beleza? Grupo IDEL para deletar. Grupo mod para alterar, por exemplo, alunos -n, e eu boto aqui. Aqui, caso eu queira, group, ó, GPSWD, caso eu queira incluir um usuário, e eu posso colocar também uma senha.
Se eu colocar GPSWD e alunos, se eu quiser, por exemplo, adicionar dessa forma aqui, eu posso colocar uma senha para que todo mundo que tenta entrar nesse grupo não consiga. Sendo que é meio que incomum isso. Porque geralmente o administrador do sistema é quem vai criar os grupos e que vai criar os usuários e vai dizer quem pertence a quem. É muito esquisito um usuário querer entrar no grupo, entendeu? A não ser que, assim, que seja uma política, né? Pessoal, quem tiver aqui, que for usuário do sistema, tenta entrar em tal grupo, assim é tal. Né? Só se for questão de a forma como a empresa está querendo mudar, o acesso aos grupos e tal, tá? Mas basicamente isso. Então, ó, grupo EDD, grupo IDEL, grupo mod. Se eu quiser renomear um grupo, certo? Então, de cara, vamos ver como é que a gente faz isso aqui, ó. Vamos ver aqui os grupos que eu tenho. cat barra etc barra group. Eu tenho esse grupo neto, mestres e lutadores. Eu gostaria de deletá-los. Como é que eu faço? Sudo group del e vou dizer mestres, por exemplo. Vamos ver aqui se deu certo. Cat até esse grupo. Opa, morreu, né? Não tem mais. Vamos ver se eu consigo deletar várias de uma vez só. Sudo user del e aí eu vou ter os grupos. Neto, espaço, lutadores. Vamos ver se eu consigo deletar os dois de uma vez só. Não dá certo, tá vendo? O comando deu um erro. Então, eu só consigo deletar um grupo de cada vez. Deixa eu ver aqui. cat barra tc barra group. Já estão aqui, né? Ó, lutadores neto. Então, de novo. Sudo user group del. Você foi user? Deixa eu ver aqui. Pessoal, você foi user del. Que é group del, né? Group del. Cadê? Mesmo assim eu tenho que colocar só um de cada vez, pessoal. Então, group del, neto. Se primário neto. Pronto. Como o usuário neto, né, ele está utilizando o grupo primário neto, eu não consigo deletá-lo, certo? Vamos ver aqui o grupo lutadores. Lutadores foi. Então, cat barra pc barra group. Vamos ver o seguinte, ó. Quando eu tento aqui, pessoal, sudo group del, deletar neto, ele diz que eu não consigo deletar porque ele é um grupo primário do usuário neto, certo? Vamos ver quais são esses, vamos ver esse usuário aqui neto, id neto. De fato, o neto só tem um grupo, é o grupo primário dele, né? Ó. E eu não posso ter um usuário sem um grupo primário. Então, para eu conseguir deletar esse grupo, eu preciso deletar esse usuário. Então, como é que eu faço para deletar o usuário? User del, beleza? Menos R. Se ele tiver a parte que eu quero que delete, neto. Assim? Tá. Beleza? Limpou tudo. Agora vamos tentar deletar o grupo. Sudo group del neto. Foi o que aconteceu. Ele deletou tudo. Certo? Junto. Tranquilo? Agora foi. Então, o grupo neto não existe. Tranquilo? Vamos lá. Então, a partir do momento em que eu não consigo deletar um grupo e ele me avisar que eu tenho que ele é um grupo primário de alguém, eu preciso deletar esse usuário. Que é uma coisa bem brusca, né? Tem que fazer isso. Mas entenderam, né? Então, tranquilo. Então vamos agora, deletamos os grupos. Agora eu quero criar os grupos Gotham City, Batcaverna e Cadeia. Como é que eu faço? Sudo group add e vou dizer o nome do grupo, do grupo, né? Gotham City. Vamos ver se deu certo. cat barra tc barra group. Opa, Gotham City, deu certo. Vamos criar agora group add, vamos criar Batcaverna. E vamos criar cadeia. Pessoal, vocês podem perguntar, professor, como é que você faz para que o comando volte? Assim, né? Ó, tava aqui ele volta. É só apertar para cima e para baixo, pessoal. Porque o bash, ele pega os últimos comandos que você digitou e ele salva. Beleza? Pronto, agora vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vou apertar para cima e procurar o ETC. Não, ETC Group. Tenta. Pronto, show de bola. Vixe, digitei Gotham City com N. Não tem nada não. Gotham City, Batcaverna e cadeia. Tranquilo. Criei os 3 grupos. Continuando. Daí, Pronto. Agora, como é que a gente faz para incluir um usuário
em um grupo, tá? Espera aí, só um minuto. Tá. Como é que eu faço para incluir... Assim, ó. Ó, tem uma pequena diferença seguinte, pessoal. Esse comando aqui, ó, gpeswd menos a da Ilson alunos, eu estou dizendo que eu quero que o usuário da Ilson participe do grupo alunos, eu estou incluindo. Vamos supor que da Ilson estivessem 50 grupos, beleza? E aí eu quero incluir ele nesse grupo aqui. Então eu boto só menos a da Ilson alunos. Se eu vier aqui, ó, vamos fazer esse teste aqui, vamos lá. Ó, vamos pegar aqui o usuário Batman. Vamos ver aqui. O usuário Batman tem como grupo primário Joari, né? Ó, participa do MIL. E como grupo secundário, ele tem aqui o Sudo, não é assim? Vamos adicionar o Batman no grupo Gotham City. Como é que eu faço isso? Posso usar esse comando aqui, ó. G-PSWD, menos A, né, de ADD. Digo qual é o usuário e qual é o grupo que ele vai entrar. Então, vamos lá. Sudo gpswd menos A. Vou dizer qual é o usuário, que é o Batman, e vou dizer qual é o grupo que ele vai entrar, que é o Gotham City. Vamos ver se dá certo. Pronto, pode adicionar o utilizador Batman no grupo Gotham City. Agora vamos ver de novo aqui como é que está o Batman. ID Batman. Pronto, olha aí o que aconteceu. Antes ele só tinha Joari e o Sudo, né? Ó. Agora ele faz parte do Gotham City também. Tranquilo? Vamos adicionar, pessoal, o Robin e o Coringa em Gotham City também. Então, ó, gpswd, adicionar Robin, ok? E vamos adicionar o Coringa. Agora, o Batman, o Robin e o Coringa estão em Gotham City. Vamos ver se está certo. /tc/group. Vamos ver lá. Olha aí o que acontece, ó. No grupo Gotham City, eu tenho 3 usuários, né? Ó. O Batman, o Robin e o Gotham City. Tranquilo? Pronto. Vou dar uma limpada aqui. Agora, eu quero adicionar Pronto, a gente já viu como é que faz para adicionar, tá? Agora, utilizando esse comando, eu adiciono o usuário a esse grupo. Agora, se eu quiser, pessoal, definir qual é o grupo primário de um usuário, por exemplo, ó, a gente usa usermod "-g", root e dailson. A gente diz qual é o grupo e o usuário, a gente inverte. Então, vamos ver como é que funciona. Vou dar primeiro aqui, olhar o Batman. O Batman, ele está nos grupos como grupo primário Joari, né? E tem como grupos secundários o Sudo e o Gotham City. Vamos supor que eu quero que o único grupo secundário do Batman seja Gotham City. Não tem esse sudo. Como é que eu faço? Sudo, usermod ou userdd? Não confundo. Usermod menos G, porque é o grupo secundário, Gotham City. E eu digo qual é o usuário, né? Batman. Vamos ver. Agora vamos ver o ID baixo para ver o que aconteceu. Pronto. O único grupo secundário que ele vai ter é o Gotham City. O Sudo, né, ó, que era um grupo secundário dele, morreu, certo? Aí você pode perguntar, professor, por que o MIL não saiu? Porque o MIL é o grupo primário dele. Então, vamos colocar o grupo primário do Batman, Gotham City também, certo? Então vamos lá. Usermod, menos Gzinho, porque é o grupo primário, Gotham City Batman. Vamos ver se dá certo. ID Batman. Pronto, show. O Batman está agora como grupo primário o Gotham City e não tem mais nenhum grupo secundário, né? Ó. Já que esse grupo aqui é o primário, então não tem mais nenhum secundário. Agora vamos colocar um grupo secundário no Batman, ver o que acontece. Sudo usermod menos G. Eu vou querer colocar dois grupos para serem eu quero adicionar o grupo Gotham City, o Batcaverna e o Cadeia. Vamos lá. Então, ó, Batcaverna, vírgula, Cadeia, Batman. Vamos ver se tá certo. Então, aí de Batman. Pronto. O que aconteceu? Gotham City, que é o primário dele, Batcaverna e Cadeia vão ser os grupos secundários dele. Tranquilo?
Como é que a gente faz para deletar? User mod. Pronto, na verdade é o seguinte, né? A gente não tira o usuário de um grupo, a gente só diz os grupos em que ele está, tá entendendo? Certo? Então, por exemplo, ó, se eu estou, por exemplo, ID Batman, ó, se o Batman está na Batcaverna e na cadeia, eu não quero deixar o Batman no grupo cadeia, então eu vou deixar ele só no Batcaverna, né? Assim? Então, ó, como é que eu faço? Sudo user mod, tá certo, user mod menos Gzão, que é o grupo secundário, eu só quero que ele fique na Batcaverna, certo? Batman, pronto, eu apertei Enter. Vamos ver como é que tá o Batman agora. Pronto, o Batman só tem um grupo secundário agora, Batcaverna, certo? Então, se eu utilizar user mod menos Gzinho, eu estou mudando o grupo primário. Se eu estiver utilizando menos Gzão, estou utilizando falando dos grupos secundários, certo? E se eu quiser mais de um grupo, eu separo por vírgula. Né? Por exemplo, se eu quiser que ele esteja na cadeia e esteja na Batcaverna, e o usuário vai ser esse aqui, né? Bate. Tranquilo? Então, beleza. Continuando isso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que o Coringa esteja em Gotham City e esteja na cadeia. Como é que eu faço? Então, sudo user mod menos Gzão, que são os grupos secundários, né? Eu quero que ele esteja em Gotham City, Gotham City e cadeia, e você quer que seja o usuário Coringa. Então, o usuário Coringa vai estar como grupo secundário na Gotham City e na cadeia. Vamos ver? Então, vou limpar aqui a tela. ID Coringa. Beleza. Coringa tem como grupo primário Juari e grupo secundário Gotham City e cadeia. Vamos tornar o grupo primário do Coringa Gotham City. Como é que eu faço? Sudo user mod menos Gzinho, porque é o grupo primário. Vou dizer qual é o grupo primário, que vai ser Gotham City. Vou dizer qual é o usuário, né? Que é o Coringa. Beleza? Então vamos ver agora ID Coringa. Exatamente. O grupo primário agora é Gotham City e o único grupo secundário que ele tem agora é a cadeia. Tranquilo? Chatinho, né, pessoal? Esse negócio, mas extremamente necessário. Beleza? Tá? Então pronto. Então a gente viu como fazer a criação de grupos, a criação de usuários, listar esses usuários e como adicionar e remover os caras lá de dentro. Não é assim? Tranquilo? Pronto. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, né, a segunda parte dessa aula, alguns comandos que vão ajudar vocês a melhorarem a forma como vocês conseguem ler esse arquivo, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, você está olhando aqui, tc/pswd. É uma bagunça, né? Esse arquivo aqui, ó. Um negócio gigantesco, você não consegue encontrar nada. Você está procurando o Juari e você não encontra. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora um conjunto de 4 comandos e um operadorzinho aqui que vai ajudar bastante a gente, certo? Seguinte, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existe um operador chamado pipe. O pipe é só essa barrinha aqui, ó. Existe essa barrinha para a esquerda, né? Existe essa barrinha para a direita e existe essa barrinha reta, assim, ó. Essa barrinha reta, a gente chama ela de pipe. O que é pipe? É como se fosse um cano, onde você faz o seguinte, por exemplo, ó, se eu fizer /cat, /etc, /pswd, o que é que ele está fazendo? Esse comando, ele está pegando o que está dentro do arquivo e está mostrando a tela. Então, a saída do arquivo é a tela, não é assim? O que o pipe faz, pessoal? Se eu fizer isso, ó, cat, /etc, pswd, e colocar o pipe aqui na frente, o que é que ele está me dizendo? Pegue a saída desse comando aqui e coloque como entrada em outro comando, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar aqui o arquivo group, tá? Olhando o arquivo group, aqui subir, tal. Ó. Como vocês podem ver, o arquivo group, ele tem várias linhas, certo? E elas não estão ordenadas, né? Ó, começa com a letra R, depois com a D, com a D. Vamos supor que eu quisesse ver esse arquivo ETC Group de forma ordenada, certo? Então, como é que eu faria isso? É o primeiro comando que a gente vai aprender, que é o sort.
que o sort é utilizado para ordenar as linhas, as coisas que eu estou recebendo. Então, como é que eu faço? Cat barra etc barra group, uso o pipe e boto o sort. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero pegar a saída desse comando, que é um arquivo de texto que está desordenado, e eu quero mandar para quem? Para o comando sort. Que o sort vai fazer o quê? Vai ordenar esse arquivo. Então vamos ver. Olha o que aconteceu. Olha aqui, ó. ADM, áudio, avale, ou seja, ele pegou o arquivo etc, que estaria totalmente desordenado e ordenou na tela. Certo? Beleza? Esse é o primeiro comando que eu quero que vocês saibam. Tá? Deixa eu criar aqui um arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado, vamos aqui, nano teste.txt. Vamos lá. Vou colocar amigo, Xuxa, boi, casa, terra, viagem e dança. Beleza? Vou salvar aqui esse arquivo. Tá. Opa. Ctrl X, gravar. Sim. Tá. Então, ó, eu agora tenho um arquivo chamado teste.txt que tem esse texto que eu coloquei dentro, né? Eu vou só mostrar na tela o que, que tem nesse arquivo. Amigo, Xuxa, boi, casa, terra, viagem, dança, certo? Vamos supor que eu quisesse que esse arquivo aparecesse na tela ordenado. Como é que eu faria? Cat, teste.txt, uso o pipe e uso o comando sort, que vai ordenar o negócio. Olha aí, ó. Amigo, boi, casa, dança, terra, viagem, Xuxa, certo? Beleza? Mas vamos supor que, ao invés de ordenar, eu quisesse pegar as linhas desse arquivo e quisesse só enumerar. Então, eu uso o comando nl. Então, ó, de novo, se eu botar só cat teste, eu vou ter isso, né? Agora, se eu fizer cat teste.txt, pipe nl, o que vai acontecer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Mas não sei se vocês perceberam. Por mais que ele tenha mostrado as coisas enumeradas, mas ele continua fora de ordem, né? Ó? Não está na ordem. Então, pessoal, eu posso usar o pipe com vários comandos. Tipo uma sequência, como se fosse de fato um cano. A saída de um entrando em outro, a saída de um entrando em outro, e assim vai. Então, eu poderia, por exemplo, fazer isso. Ó. Eu quero primeiro ordenar, e depois que eu ordenar, eu quero enumerar. Então, ó, esse comando mostra o texto, esse aqui pega esse texto e ordena, e esse texto ordenado depois eu vou enumerar, certo? Ó, vamos ver o que aparece. Olha aí, agora sim. Amigo, boi, casa, dança, terra, viagem, Xuxa. Tá vendo? Entenderam como é que é a parada aqui? Então, se eu inverter isso aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Vamos supor que eu fiz isso. Ó. Cat, primeiro eu enumerei e depois eu fiz o sort. O que é que vai acontecer? Ah, veio errado. Ó, não veio na ordem certa. Por quê? Porque primeiro eu peguei esse texto e coloquei o número na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é assim? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já está na ordem, não tá? Porque ele não pega o primeiro caractere. Por isso que eu fazer isso aqui, ó, não faz diferença alguma. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu tenho que primeiro ordenar. Tenho que primeiro ordenar, ó, com sorte, para depois enumerar. Certo? Amigo, boi, casa, dança, terra, viagem, Xuxa. Tranquilo? Então, eu aprendi que eu posso ordenar as coisas e posso enumerar. Tranquilo. A próxima coisa que eu posso fazer, pessoal, que é muito legal, é fazer uma busca, certo? Vamos utilizar isso aqui nesses arquivos que a gente utilizou hoje, que é o etc e o barra group. Se eu fizer isso, barra etc barra, sei lá, PESWD, que é o arquivo que tem o nome do usuário, né? Isso aqui está extremamente organizado. Se eu quiser procurar, por exemplo, Juari, eu tenho que ir aqui olhando, procurando até achar aqui, né? Ó, vai na mão, né? Mas vamos supor que eu quisesse pegar esse arquivo, que é gigantesco, olha aí, ó, a quantidade de linhas que ele tem. E eu quisesse trazer somente as linhas que tem a palavra Juari nele. Como é que eu faria? Faria isso, ó, cat. Qual é o arquivo que eu quero ver? Vamos fazer um teste, né? Ó, teste.txt, né? Ó, amigo, Xuxa, boi, terra, viagem, não sei o quê. Vamos supor que eu só quero trazer as palavras que tem a letra I. Como é que eu faria? Cat,
teste.txt, uso pipe, uso grep. O grep é o comando que vai procurar nas linhas. E você tem que dizer o que é que ele vai procurar. No caso, eu vou procurar só a letra I. Então, ó, o que é que ele faz? Desse arquivo teste, ele só vai trazer as palavras que tem a letra I. Se eu quiser trazer só as que tem a letra O, vamos ver, ó, só amigo e boi, porque as outras não tem a letra O. Então, utilizando o grep junto com o pipe, pessoal, posso fazer coisas tipo isso, ó. Barra etc, barra swd, uso pipe, grep, Juari. Vamos procurar nesse arquivozão onde é que tem Juari. Olha aí, ó. Ele vai trazer exatamente a linha do usuário Juari, certo? Se eu quiser procurar o Batman, bota assim, ó, Bat, para ver o que aparece. Então, ó, Batman, tá vendo? Então, vejam o poder do grep. Com o grep, a gente consegue trazer, ó, pode verificar em arquivos gigantescos uma expressão regular, um texto que a gente quer. Beleza? Então, ó, vamos procurar no arquivo PSWD aqueles que são os heróis. Herói, né? Pronto, ó. É só o Batman e o Robin, porque na hora que eu fui criar o usuário, eu disse que esse era herói e que esse era herói, né? Então, eu vou ter isso aqui. Beleza? Não é legal? Pronto, essa é a primeira parte dos comandos novos que eu estou ensinando para vocês. O pipe, com a ordenação, com a enumeração e a busca, beleza? Sendo que, pessoal, um comando que é muito útil, né, é o comando cut, certo? De cortar. Vocês lembram que quando a gente vai olhar o arquivo etc barra pswd e o etc barra group, eles vêm nesse formato, né? O barra group é assim, ó, vem o nome do usuário, 2.senha, 2.gid, 2.membros, não é assim? Ou o arquivo etc barra pswd vem com o nome do usuário, 2 pontos uma senha, 2 pontos um número, 2 pontos um comentário, 2 pontos o local da pasta, 2 pontos shell. Sendo que, pessoal, não necessariamente, às vezes eu quero, por exemplo, eu quero saber quais são os usuários que tem no sistema, certo? Eu, quando vou aqui e coloco cat barra etc barra pswd, eu estou trazendo todos os usuários do sistema e com muita informação junto, não é assim? Não é à toa, pessoal, que toda informação que vocês estão vendo, ela está separada tipo em colunas, com esses 2 pontos. Ou seja, o arquivo ele foi estruturado para que o nome do usuário apareça e depois apareça 2 pontos. Aí a senha, depois 2 pontos. Porque esses 2 pontos é utilizado exatamente para dividir os campos, certo? Então, ó, vamos supor que eu quisesse trazer, em vez de trazer todas as informações, eu quisesse trazer só o nome do usuário, que é o primeiro campo, né? Que é a primeira coisa que aparece aqui, né? Ó, é o nome do usuário. Então, menos D2 ponto, APC, PSWD. Olha aí que legal. Ao invés de trazer aquele monte de informação, eu só trouxe o nome dos usuários, tá vendo? Olha o comando que eu utilizei. O comando que eu utilizei foi o cut. Cut menos F1, menos D, 2 pontos, e o nome do arquivo que eu quero olhar. Como é que funciona o cut, pessoal? É o seguinte, primeiro eu tenho que saber qual é a coisa que está sendo utilizada para delimitar as colunas. Vamos alterar esse arquivo aqui, ó. Eu vou abrir o arquivo teste. Certo? Vamos lá, cadê? Apareça, meu filho. Pronto. Ó, eu tenho aqui... Deixa eu abrir lá no próprio editor, que é melhor. Deixa aqui. Tá. Então, ó, nano... teste.txt. Vamos supor que eu vou criar um arquivo onde eu tenho um nome da pessoa, né, um nome específico, e vou ter uma idade, por exemplo, 18 anos. E eu estou dizendo que eu vou separar essas informações com 2 pontos. 23, 22, 71, 11, 72 e 54, beleza? X... Tá. Então, na hora que eu faço isso, cat, teste, eu vou ter isso aqui, né? Ó, eu vou ter um arquivo, onde o meu arquivo só tem 2 campos, o nome e uma idade. E isso está separado pelos 2 pontos. Como é que o comando cut funciona, pessoal? A gente faz assim, ó. Bota o comando cut, certo? E o menos F, ele vai dizer qual é o campo que eu vou querer trazer. No caso aqui, eu só tenho 2 campos, né? Ó, o nome e a idade. Então, esse aqui é o campo 1 e esse aqui é o campo 2.
Então, vamos supor que eu quero trazer só o campo 2, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Boto o número 2. Espaço, menos D. Esse menos D, pessoal, fala sobre delimitador. O que é isso? Nesse arquivo que eu estou lendo, qual é o caractere que eu estou utilizando para separar uma coluna da outra? Opa, eu estou utilizando aqui os 2 pontos, né? Ó, então, aqui é 2 pontos. E eu vou dizer qual é o arquivo que eu vou ler. No caso aqui é o teste.txt, certo? Então, ó, eu vou ler o arquivo teste.txt, onde dentro desse arquivo eu estou procurando o caractere o caractere 2 pontos, que é o delimitador. E eu vou querer, ele tem 2 campos, só o primeiro e o segundo. Eu quero trazer só o segundo campo. Vamos ver o que acontece. Ó. Olha aí, ó. 18, 43, 22, 81, 11, 72 e 54. Tá vendo? Vamos executar o mesmo comando, mas só que em vez de trazer o segundo campo, eu quero trazer só o primeiro. Ó. O que acontece? Amigo, Xuxa, boi, casa, terra, viagem, dança. Legal, né? Então, cut é esse comando aqui, beleza? Que ele está trazendo. Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero, utilizando o cut, trazer só... Vamos dar uma olhada aqui no arquivo etc group. Pronto. No arquivo etc group eu tenho um monte de informação aqui, né? Ó. Qual é o caractere que eu estou utilizando nesse grupo para delimitar as coisas? É 2 pontos também. Então, eu tenho 1 campo, 2 campos, 3 campos e 4 campos. Beleza? Então, vamos supor que eu quero trazer só 1, 2 e 3. Eu quero trazer só esse número aqui, que é o número do grupo. Vamos supor que eu quero ler esse arquivo até esse grupo e eu quero trazer só esse número. Como é que eu faço? Cut, menos F. Espera aí, o número aqui campo, ó. 1, 2 e 3. O número do grupo é o terceiro campo, então 3. Espaço, menos D, 2 pontos, porque o caractere que eu estou utilizando para delimitar 2 pontos. E qual é o arquivo que eu quero ler? /etc, /group. Então, vou apertar Enter, o que acontece? Ele traz só os números, pessoal. Certo? Essa é a parada legal do cut, tá? Então, a gente aprendeu como utilizar o cut e agora a gente... Ah, tá. Peraí, eu troquei aqui o slide. Então, a gente tem aqui o cut junto com o sort e o NM, beleza? Então, a prática que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver, vocês vão tentar, como a gente tem uma semana para isso, não tem uma semana, vocês vão ter que utilizar o cut junto com esses comandos aqui, o grep, o NL e o sort, beleza? Tá? É meio que um desafio aí que eu vou colocar na prática, na próxima prática aí, no questionário, tá? Certo? Beleza? E só uma coisa para finalizar, pessoal, que a aula já está se estendendo bastante, né? Eu esqueci de mostrar para vocês a questão das senhas dos usuários, tá? Quando a gente está lá no arquivo etc pswd, que é onde eu falo dos usuários e falo dos grupos, né? Onde eu tenho os usuários, né? Lá ele tem um campo que é para ser a senha, mas aparece só um xizinho, né? Isso, pessoal, é porque, por padrão, as senhas dos usuários não estão lá naquele arquivo. Elas estão criptografadas, né? Onde estão as senhas? Estão aqui, ó, no etc shadow. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, não é para deixar eu ver o etc shadow, né? Vamos ver aqui, etc/shadow. Shadow. Acontece? Permissão recusada. Ou seja, vamos ver por quê. ls-l/etc/shadow. Opa, o que acontece? Só pode acessar o arquivo o usuário root, ou então o pessoal que está no grupo shadow, assim. E todos os outros usuários, ó, não podem nem ler, nem escrever, nem executar. Então, como eu não tenho permissão, eu vou usar o sudo, que eu depois vou explicar para vocês o que é, né? cat/etc/shadow. Toda vida que eu não tiver acesso a alguma coisa, eu boto esse etc aqui. Pô, botei foi shadows, em vez de shadow. Shadow. Minha senha, pronto. Olha aí. Ele está mostrando aqui todos os usuários, está mostrando a minha senha criptografada aqui, certo? Sendo que isso aqui não serve muito não, né? Porque, olha o que acontece aqui em Robin, por exemplo. Ó. Robin no Coringa não cria a senha, lembra? Cria a senha só do Batman, né? Ó. É do Batman, depois de 2 pontos, tá aqui, ó, criptografada. Já do Robin e a do Coringa aparece só uma exclamaçãozinha aqui, ó. Exatamente porque não tem senha, certo? Então, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês, né? Que
As senhas não ficam lá no etc PSWD, fica nesse arquivo shadow, criptografadas. E se eu quiser alterar isso aí, eu estou só mostrando, mas não é uma boa prática vocês fazerem isso, tá? Não vão tentar alterar a senha, ou então colocar no arquivo PSWD, porque o pessoal não tem acesso à senha de todo mundo, tá? Então, basicamente é isso. A dos grupos fica na CG Shadow e a dos usuários fica no Shadow, tá bom? Pronto, peraí. Porque eu troquei aqui a ordem dos dados. Então, por exemplo, vamos aqui fazer um teste utilizando o cut junto com os outros comandos que eu ensinei para vocês. Esse comando les aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo? É só para que ele não apareça tudo de uma vez só. Ó, por exemplo, quando eu boto cat barra etc barra pswd, ele mostra tudo de uma vez só, né? Ó, imprime tanto o arquivo que o arquivo é tão grande que ele vai até o finalzinho aqui, ó. Eu não consigo ver. Se eu fizer isso, barra etc barra pswd, pipe les, olha o que acontece. Ele vai mostrando o arquivo aos poucos, ó. E eu vou apertando para baixo, ele vai mostrando. Se eu quiser sair, é só apertar a letra aqui, ó. Ele já sai. Tá vendo? Ele não imprime na tela, tá vendo? Ele mostra tipo no outro terminal, uma outra tela, onde eu consigo ver os arquivos, certo? Por exemplo, ó, cat barra etc barra group lex. Ó, ele tá mostrando todos os grupos, ó. Depois que eu vou apertando para baixo, ó, ele vai mostrando mais. Se eu apertar a letra Q, ele sai, tá vendo? Beleza? Então, ó, vamos ver aqui como é que a gente faz essas coisas aqui, ó. Vamos supor que eu quero apenas exibir os nomes dos usuários, né? Eu vou colocar só o primeiro campo, né? Assim, o F1. Se eu quiser colocar o nome do usuário com pausa eu uso o les, né? Se eu quiser exibir apenas quiser exibir o nome dos usuários de forma ordenada, eu uso cut, uso pipe e boto o les, ou boto sort para ordenar. Se eu quiser colocar eles ordenados e numerados, eu uso cut, ordeno e enumero. Se eu quiser colocar apenas os nomes dos usuários ordenados e numerados, né? Então, faço do mesmo jeito. Exibir apenas o nome dos grupos. Então, primeiro campo. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Aqui eu estou utilizando só sempre com o primeiro campo, né? Vou colocar um exemplo seguinte. Vamos ver aqui, dar uma olhada no etc, no PSWD. No PSWD, né, ó, ele está sempre mostrando o primeiro campo é o nome do usuário, né? Assim, ó, por exemplo, aqui meu bar. Primeiro campo. Aí o segundo é a senha. E o terceiro é o número. É o número do usuário. O ID, né? Que é o ID do usuário. Então, vamos supor que eu quisesse mostrar o seguinte: eu quisesse mostrar o ID e depois mostrar o nome do usuário. Como é que eu faria? Vamos aqui, ó. Vou dar o cat, menos F para dizer quais são os campos que eu quero. Eu quero o terceiro campo, vírgula 1. Ou seja, eu quero o terceiro e o primeiro campo, certo? Onde o delimitador é 2 pontos e o arquivo é o etc barra PSWD. Menos F. 3. Então foi cat. Não é cat, é cut. Cut. Bom, olha o que acontece. Ele mostra o primeiro e o terceiro campo, separados por 2 pontos, como vocês podem ver aí, tá? Beleza? Vamos supor que eu quisesse... Deixa eu ver aqui o cat. Vamos supor que eu quisesse... Eu quero o primeiro campo, né, que é o nome. Eu quero o terceiro campo e eu quero o quarto, quinto, e eu quero o sexto campo, que é esse aqui, ó. Beleza? Que é tipo... que é a pasta que esse usuário utiliza, tá? Então, é primeiro, terceiro, quinto e sexto. Então, vamos lá. Como é que eu faria para pegar esse aqui? Cut, primeiro, terceiro e sexto. Aí. Pega o nome, o número, né, o ID desse usuário e a pasta desse usuário. Tranquilo? Agora, vamos supor que eu quero ordenar isso aqui, pessoal. Eu quero ordenar, então, o que eu faço? Pipe sort. Então, ó, vai vir tudo ordenadinho, né? Ó, começando com A, B, isso aqui, ó. A, B, tal, certo? Agora eu quero
ordenar e enumerar. Como é que eu faço? Pipe de novo, NL. Olha o que acontece. Então, eu tenho 49 usuários aqui, né? O primeiro é o apt, tal. Beleza? Agora, vamos supor, pessoal, que nesse negócio aqui eu quisesse pegar o usuário Joari, certo? Então, ó, grep Joari, né? Aí, ó. Então, o usuário 19 é o Joari. E começa com o Joari, é o número 1000 e tem a pasta barra home. Tranquilo, pessoal? Hoje a aula foi bastante extensa, né? Falei bastante aqui, mas espero que vocês tenham entendido tudo e que tenham achado interessante. Juntando a questão de permissão e privilégio e a criação de usuário com grupos e colocar o usuário em tal canto, alterar qual é o grupo do arquivo e tal, com essas duas aulas que vocês viram até agora, vocês já vão resolver muitos problemas que vocês vão ter aí pela frente, podem ter certeza. Muitas coisas, muitos arquivos vocês vão instalar, muitas permissões que vocês precisam dar, com essas duas aulas vocês já vão conseguir interagir bastante com isso, tá bom? Se tiver alguma dúvida, façam lá no sala de aula, tá? Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço e um ótimo final de semana.